Vamos começar o primeiro módulo aqui do nosso guia PwC falando sobre os temas que permeiam aí a área contábil, né, no que diz respeito ao que aconteceu de relevante durante 2019 e o que os preparadores deveriam ter no radar, né, pensando agora no processo de preparação. O Ardito bem colocou, ainda dá tempo, né, de refinar algum tema, algum conhecimento, então vamos tentar aproveitar a próxima hora e meia aí discutindo o que a gente pensou aqui como os principais conteúdos que estão lá no nosso guia PwC e, obviamente, tratando aqui num nível um pouquinho mais geral, né? Sem dúvida nenhuma, acho que o primeiro assunto, não tenho dúvida que populou a agenda de todos aqui e ainda está populando, é o IFRS 16, que trata de arrendamentos, né? Então, eu não sei exatamente qual o nível de profundidade que cada um se envolveu com o projeto, com o tema IFRS 16, mas a verdade é que em 2019 entrou em vigência o IFRS 16, que teve como principal mote, né, a transformação do paradigma para a contabilização das operações de arrendamento, né? Então, antes a gente tinha lá aquela discussão do leasing financeiro, leasing operacional, e agora não, né? Essa é uma discussão que não é mais relevante. A discussão agora é se num contrato existe ou não existe um arrendamento, né? Então, eu posso ter um arrendamento, se o cliente controla o direito de uso do ativo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ou se eu tenho um contrato de prestação de serviço, que seria aí o contraponto ao contrato de arrendamento. Uma norma extremamente relevante no momento que ela provoca, né, uma mudança na estrutura do balanço patrimonial das entidades, já que elas passam a ter que registrar direito de uso de ativos que até então eram tratados como contratos de aluguel, os correspondentes passivos, né, e também muda bastante a estrutura da demonstração do resultado, porque as despesas desses contratos de arrendamento, elas eram reconhecidas dentro dos resultados operacionais, né, como OPEX, e agora vão passar a figurar em outras linhas, né? Então tem a mudança geográfica em primeiro lugar, já que essas despesas vão passar a ser tratadas ou como despesas financeiras por conta aí da realização dos passivos financeiros criados pela norma ou pela própria depreciação do direito de uso, e também tem uma diferença temporal, já que o contrato de arrendamento ele criava aí uma despesa linear e agora eu tenho uma despesa que vai ser decrescente por conta substancialmente do efeito financeiro aí no resultado. Então, como a gente buscava encontrar se um contrato, né, tá ou não está na norma? Acho que são 3 perguntas, a gente já falou bastante sobre isso, e esse é o primeiro grande julgamento da norma, né? Então, as 3 perguntas: se o contrato tem um ativo identificado, se o arrendatário se beneficia substancialmente do que esse ativo produz e se ele controla e direciona o uso desse ativo. Se a resposta for sim para essas 3 perguntas, eu estou no contrato de arrendamento, preciso aplicar a norma. Sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil de falar do que de fazer, né? Acho que todo mundo aqui teve contato com a grande complexidade que cada uma dessas perguntas acaba trazendo na prática, mas, em linhas gerais, esse é o processo decisorial para que a gente avalie, e, sem dúvida nenhuma, como a norma ela tem o propósito de buscar encampar ou abarcar todo e qualquer contrato, seja aquele contrato mais elementar como uma operação estruturada, é natural que as complexidades surjam ao longo do caminho. Bom, uma vez que eu estabeleça que o contrato atende à definição de arrendamento e, portanto, deva aplicar a norma, né? O momento zero, né, o reset, a contabilização inicial dos contratos, ela vai seguir a lógica do cálculo do passivo de arrendamento, né,
E o passivo de arrendamento, no momento zero, vai ter como contrapartida o ativo do direito de uso, né? Agora, o ativo do direito de uso são os dois grandes elementos que passam a figurar no balanço patrimonial das entidades. Eles têm outros componentes também, né, potencialmente. Então, quando a gente fala do passivo de arrendamento, eu também devo avaliar impacto de eventuais provisões para desativação de ativos que possam estar associadas ao direito de uso do referido ativo, né? Que também vão estar no passivo e vão ter como contrapartida custos de restauração que vão compor o meu direito de uso do ativo e, portanto, serão amortizados ao longo do período contratual. E outros custos que também podem fazer parte do direito de uso, como pagamentos que foram feitos inicialmente, antes do contrato, ou outros custos gerais para obtenção do contrato. Então, são julgamentos que têm que ser feitos, e aqui também. Óbvio que, como a gente chamou a atenção no início, a ideia aqui é muito mais dar uma pincelada. Eu quero aproveitar o nosso tempo para mergulhar em alguns pontos mais críticos de discussão da norma, mas aqui é uma pincelada inicial. Essa mensuração do passivo, que eu comentei que é o passo inicial do processo de mensuração dos impactos, ela obedece ou ela deve se basear substancialmente em 3 elementos, né? Quais são os componentes do fluxo de caixa do contrato, qual é o prazo do contrato e qual é a taxa de desconto que melhor reflete aquele contrato, né, sob o ponto de vista financeiro. Lembrem-se que, no fim do dia, eu estou registrando o ativo de direito de uso de um ativo, né, específico e o referido passivo que, em última instância, eu estou financiando o tal direito de uso. Cada um desses elementos também acho que foi objeto de estudo de cada um dos preparadores ao longo do período, guarda uma série de complexidades, né? Por exemplo, o componente dos fluxos de caixa, quais são os elementos que têm ou não têm que compor esse fluxo de caixa. Então, num exemplo mais didático, num contrato de aluguel de uma loja de varejo, por exemplo, que está estabelecida num pátio comercial, eu deveria considerar custos condominiais, IPTU, enfim, outros impostos, ou num aluguel de uma máquina, eu deveria considerar outros custos, como valores que eu pago para serviços de manutenção, que também são embutidos no contrato. Então, são algumas reflexões que os preparadores tiveram que fazer, ou vêm tendo que fazer, para poder segregar adequadamente quais são os fluxos de caixa que vão compor essa mensuração, e certamente tomar as decisões erradas aqui pode influenciar de maneira significativa o resultado final do meu cálculo, né? O prazo também, né? Com todas as discussões de legislação que a gente pode ter nas relações entre as partes, né? Por vezes a discussão do prazo contratual também chamou a atenção aqui nos processos de implementação da norma, né? Temas como lei do inquilinato, opções, contratos perpétuos, enfim. Então, um outro aspecto crítico de julgamento que tem que ser observado nos processos de implementação é qual é o prazo efetivo que eu vou projetar esses fluxos de caixa, porque um fluxo de caixa projetado há 5 ou há 10 anos, sem dúvida nenhuma, vai, em última instância, gerar um impacto muito maior no meu cálculo final. E a taxa de desconto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, mas a taxa de desconto já guarda uma complexidade por si só, né? Porque a forma de adoção da norma, né? Havia algumas alternativas. A gente fez uma pesquisa no início do ano, no primeiro trimestre, e percebeu que a vasta maioria, pelo menos no corte das empresas que compunham o IBRX 100 em 31 de março,
adotaram pelo método simplificado IFRS 16. E esse método, ele estabelece que eu encontre, então, a taxa de desconto que melhor reflete meus contratos, né, em 1º de janeiro de 2019, que é a data de aplicação inicial da norma. Muito bem. Agora, mesmo assim, existe um problema aqui, né, porque o conceito geral da norma fala em taxa implícita dos contratos, e todo mundo aqui conhece quais são as complexidades de se estabelecer a taxa implícita. O arrendatário precisa conhecer quais são os elementos que influenciam ou que determinam a taxa implícita, o que quase nunca é uma verdade, o que nos remete ao tratamento alternativo da taxa incremental de empréstimo. Agora, essa taxa incremental, no Brasil, no contexto em que vivemos, se transformou também num outro exercício complexo, né? Porque com a ausência de um mercado ativo de títulos de dívida, de um mercado secundário ativo de títulos de dívida, não era possível ter uma percepção ali em tempo real de qual que era o valor justo do spread de dívidas de entidades. Então, todo mundo teve que partir para técnicas de modelar o que seria uma taxa de desconto ideal, e técnicas como cotar com instituições financeiras começaram a ser empregadas, né? Como eu falei, a gente vai tocar um pouco mais nesse ponto, mas vejam como cada passo da norma teve o seu percalço. Eu não tenho dúvida que cada um de vocês aqui sofreu em pelo menos um desses pontos, se não em todos, né? Bom, como eu comentei há um minuto atrás, a gente fez uma breve pesquisa no 1º trimestre com as entidades que compunham o IBRX 100, para dar para ter um primeiro highlight de como estava sendo o processo de adoção da norma, né? E algumas percepções que a gente teve, né? E conseguiu capturar aqui. Aqui na esquerda de vocês é um quadro que mostra uma pesquisa que a gente tinha feito lá em 2015, quando a norma ainda estava nas fases iniciais de discussão, né, recém-emitida, enfim, a gente estava debatendo sobre qual era o potencial impacto, né? Então, como eu falei aqui na abertura, o grande impacto na estrutura de balanço é o aumento no endividamento, né, junto, claro, com o aumento do registro aí do ativo de direito de uso, e também o impacto no EBITDA das entidades, né? Então, ali essa pesquisa, ela, de maneira segmentada por setor, ela refletia o aumento esperado na dívida das entidades e também o impacto no EBITDA. Então, à medida que o impacto é negativo na dívida, ele é positivo no EBITDA. E aqui à direita, a gente tem um primeiro corte, aí já com informações reais, só que aqui não global, né, que é a informação da esquerda, mas algo já real e tangível para a nossa realidade no Brasil, mostrando uma certa coerência, né, com as expectativas, ou seja, varejo, onde de fato se esperava maior impacto, confirmou-se a expectativa, pelo menos no 1º trimestre, seguidos aí por companhias aéreas, construção civil. Veja que a segunda linha, né, que é a prestação de serviços, eu entendo que ela está explodida aqui em outras áreas, né, em outros setores das entidades, porque a quebra que foi feita aqui na nossa pesquisa, ela foi um pouco mais granular, né? De tal maneira que observou-se aqui, entre as entidades do IBRX 100, um aumento total de passivos da ordem de 93 bilhões de reais, que é um número extremamente significativo, como se esperava de qualquer maneira, né? Esses números, obviamente, ainda representam os números do 1º trimestre, né? São números que acho que estão passando ainda por um processo de refinamento. A gente espera atualizar todas essas avaliações ao longo agora das informações de final de ano que vão ser preparadas também por vocês, né? Muito bem, já encaminhando aqui para o fechamento do nosso IFRS 16, a gente pensou alguns temas, né,
que são importantes se tocar para fins de fechamento, para que esteja no radar de vocês, e dar um pouco mais de luz sobre as discussões que vinham acontecendo até o momento, né? Então, de tudo isso que a gente apresentou aqui, de tudo isso que vocês certamente debateram sobre FRS 16, temas que vale a pena a gente pensar aqui, porque alguns deles ainda estão vivos, né? Hoje, no dia aqui da nossa apresentação. Então, a questão da taxa de descontos certamente é um tema que ficou, que gerou bastante debate entre, enfim, preparadores, reguladores, auditores. De uma maneira geral, o mercado se mobilizou em torno, né? Não sei se é claro para todo mundo, mas eu comentei há pouco que no momento inicial que a gente registra o efeito, né, da contabilização, eu preciso estabelecer qual é o fluxo de caixa de um determinado contrato de arrendamento. Agora, a gente conhece os contratos de aluguel aqui e sabe que esses contratos de aluguel anualmente são reprecificados, né, por conta do impacto da inflação. Então, um contrato que começa com uma parcela pré-estabelecida como R$1.000, né, a partir do 13º mês, né, assumindo um contrato aí de 60 meses, por exemplo, ele vai ser atualizado pela inflação acumulada dos 12 meses. A verdade é que, como essa nuance, né, de ajuste dos fluxos de caixa a cada período de 12 meses acontece, mas a projeção inicial do fluxo de caixa para o registro deve ser feita sem considerar as inflações futuras, dividiu-se opiniões aí entre considerar uma taxa de desconto para esse fluxo de caixa com inflação ou sem inflação. Agrava-se aí o problema porque a norma é bem clara no sentido de não permitir que a taxa seja revista ao longo do contrato, ou seja, eu estabeleço qual é a taxa de desconto no momento inicial do registro e eu não mudo mais, né? Então esse é um ponto que, como eu comentei, ele está sendo fortemente discutido, né? E acabou, por conta das discrepâncias, né, incongruências de opiniões geradas substancialmente pela complexidade da aplicação da norma e das suas incongruências, entrando na pauta de um ofício da CVM, né? Então, isso vai ser objeto de um ofício de encerramento da CVM, que está sendo preparado, no final das contas, com apoio e comentários de Abrasca, de Ibracom, enfim, todos estão ali participando conjuntamente com contribuições, e isso deve estar pronto ainda, obviamente, para o processo aí de preparação das demonstrações financeiras. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um ponto relevante que a gente chama a atenção para que se acompanhe de perto no radar. Acho que todo mundo deve ser familiar ao tema. O segundo assunto, que é PIS e COFINS, também permeou bastante aqui as discussões, né? Basicamente, qual a discussão que está por trás disso? A discussão é na perspectiva do arrendatário, no momento do registro desse efeito do contrato, né, do IFRS 16, como estabelecer esses fluxos de caixa que vão ser objeto da contabilização. Naquele meu exemplo do contrato de R$1.000 por mês, esse é o valor que o arrendatário paga ao arrendador. Agora, alguns leitores da norma têm a visão de que parte daquele valor corresponde a PIS e COFINS, porque no fim do dia, quando o arrendador fatura o aluguel para o arrendatário, ou cobra o aluguel, em última instância ele vai ser tributado em PIS e COFINS. Então havia uma discussão se esses fluxos de caixa deveriam ser considerados líquidos de PIS e COFINS ou brutos de PIS e COFINS. O que, sem dúvida nenhuma, considerando as alíquotas máximas, né, de 9,25%, daria também um impacto significativo, pelo menos no ativo e no passivo, né? A relevância do tema também fez com que esse fosse um segundo assunto incluído nesse ofício da CVM que eu comentei. Então, PIS e COFINS e as taxas de desconto são dois temas que ainda permanecem vivos hoje e vão ser objeto
de um ofício circular que vai nos orientar para a preparação do final de ano. Transações entre controlador e controladas é um assunto que surgiu também nas discussões, sobretudo aqui no nosso ambiente brasileiro, quando temos que preparar demonstrações financeiras consolidadas, e a gente tem o CPC para as demonstrações financeiras individuais, sobretudo no contexto em que haja um arrendamento entre controlador e consolidada. Como fazer, né? Como que eu ficaria num contexto em que a controladora fosse a arrendatária em um contrato? Então ela teria que registrar os efeitos do IFRS 16 nas suas demonstrações individuais. Como fazer depois no consolidado? Então acho que aqui a principal orientação que a gente tem é seguir o comando do CPC de que os patrimônios e resultado, né, atribuíveis a controlador e o consolidado têm que ser os mesmos, né, que é um comando que está lá no CPC. Para tanto, uma transação como essa ela tem que ser ajustada, tanto obviamente na consolidação, não podia deixar de ser, mas também na demonstração financeira da controladora. Então essa é uma orientação, assim como não foi diferente, nem é um ponto no final das contas de IFRS 16, né? É um ponto de CPC 43, porque a gente fica preso a essa orientação, e também acabou surgindo na adoção de outras normas quando eu tenho transações entre partes relacionadas dentro do contexto de consolidação. As parcerias agrícolas, para quem é do setor, né, também foi um tema que permeou bastante o debate, né, e dentro de parcerias agrícolas, tantos outros assuntos, mas aqui acho que vale a pena pensar o enquadramento dos contratos de parceria agrícola dentro do escopo, o que não significa, né, que cada uma das indústrias tenha que fazer as avaliações dos contratos em si, aí para estabelecer qual que seria o impacto, né? Por exemplo, considerando se os contratos de uma determinada indústria, de um determinado segmento, estariam atrelados a contraprestação variável, por exemplo, se eu remunero a outra parte com base em tonelagem, em quantidade produzida, né? O que me levaria, em última instância, a não reconhecer um valor de passivo por conta da orientação de remuneração variável que existe na norma. O único comentário que eu faço aqui é que tem que se tomar cuidado com eventuais contratos laterais que possam existir, né? Então, eu tenho lá um contrato de remuneração variável, mas eu tenho um outro contrato que garante um mínimo que eu vou remunerar o dono da terra. Então, esse é um tema que se chama atenção. E, por fim, fundo de comércio, né? É importante para o varejo e foi um tema que foi bastante debatido, né? Se o fundo de comércio, como ser tratado, como se tratar o fundo de comércio num contexto de IFRS 16. E a conclusão aqui foi que o fundo de comércio deveria, sim, compor o ativo de direito de uso, né? Salvo situações, salvo circunstâncias em que o fundo de comércio representasse um efetivo direito para o arrendatário de ser remunerado ao final do contrato, ou de receber algum reembolso ao final, ou de ter o direito de vender esse fundo de comércio ao final do contrato para um terceiro para poder repassar o ponto, né? Então, isso foi observado em algumas jurisdições. Não foi a forma mais comum que a gente observou no Brasil, mas fiquem atentos, né? Porque nessas circunstâncias aí o tratamento é distinto. Eu posso ter, eventualmente, que não amortizar o fundo de comércio. Ok. E o que vem pela frente, né? Aqui, como último ponto do IFRS 16, a gente dedicou um pouco mais de atenção a ele, sem dúvida, pela relevância. Comentar, a gente deve estar divulgando também uma pesquisa que é o IFRS 16 Beyond the Implementation, né? Que fala do que vem pela frente agora, né? Essa foi uma pesquisa com mais de 400 preparadores que a gente fez globalmente. E a gente observa as percepções que esses preparadores tiveram do processo de adoção do IFRS 16, benefícios,
aquilo que não foi tão bom, como eles conduziram o processo e como a gente imagina que isso possa ser levado daqui por diante. É uma publicação interessante, a gente também vai divulgar oportunamente. Ok, pessoal. Movendo adiante, em benefício do tempo, eu vou falar um pouco sobre o tema aqui de incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro, né? O IFRIC 23, que é uma interpretação, né? Uma norma. Então, num primeiro momento, alguém pode falar, poxa, eu não vou dar muita importância porque não é nem uma norma, né? É só uma interpretaçãozinha, então acho que não vai dar muito... não vai dar muito trabalho, né? Quem foi trabalhar com o tema viu que não era bem assim, né? Viu que a interpretaçãozinha era complicada. Bom, vigência também 1º de janeiro de 2019, né? Qual que é o principal tema por trás do IFRIC 23, né? Sempre houve uma grande diversidade em relação ao entendimento de qual norma deveria ser evocada para o tratamento de incertezas, contingências relacionadas a tributos sobre o lucro, né? Se o próprio pronunciamento de tributos sobre o lucro, né, o IAS 12, ou se o pronunciamento sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, o IAS 37. Então, substancialmente, dá para a gente dizer que o IFRIC 23 veio à cena para dirimir essa dúvida, né? Ele deixa claro que quando a gente fala sobre temas relacionados a incertezas pertinentes a imposto de renda e contribuição social, né, aqui no nosso caso, no Brasil, eu devo me espelhar, eu devo olhar a norma de imposto de renda e não aquela discussão sobre possível, provável e remoto. Eu tenho que olhar a norma de imposto de renda. Então, como fazer isso daqui, né? Alguns guidelines gerais da interpretação para nos guiar, né, no processo. Em primeiro lugar, um ponto muito importante diz respeito ao risco de detecção, né? Eu não posso, no meu processo de avaliação e de julgamento, presumir que não vai haver detecção por conta das autoridades fiscais. Ou seja, eu tenho que imaginar que a autoridade fiscal vai ter acesso a toda e qualquer informação que eu tive no meu processo decisorial para tomar determinada ação ou tomar determinada decisão de utilizar um determinado planejamento ou benefício fiscal. Registro de eventuais efeitos do lucro tributável, bem como créditos fiscais e prejuízos acumulados. Ou seja, quando eu incorrer na análise, né, fizer a análise à luz do IFRIC 23 e concluir que eu tenho uma incerteza, né, e eventualmente, potencialmente é provável que o procedimento seja questionado, eu tenho que fazer o registro e afetar diretamente essas linhas do meu balanço das minhas demonstrações financeiras. Mudanças de correções de erro, mudanças de estimativa, de política, tem que seguir a orientação do IAS 8, né, já sendo consistente com o resto das normas, e também eventuais termos ocorridos após a aprovação das demonstrações financeiras, os chamados eventos subsequentes, têm que ser analisados à luz da orientação do IAS 10. Né? No fim do dia, eu preciso avaliar se aquilo que aconteceu efetivamente confirma algo que eu já conhecia antes da preparação das demonstrações financeiras, ou se vem aqui um fato novo que não modifica a minha demonstração financeira. Algumas definições importantes, né, que têm que ser consolidadas para que a gente possa trabalhar com a norma. Né? Os tratamentos fiscais, que são os tratamentos utilizados pela entidade, né, que planeja, enfim, adotar e preparar suas declarações de imposto, a sua tributação de uma forma geral,
quem é a autoridade fiscal, no caso, né? Os órgãos que decidem os tratamentos fiscais de acordo com as leis, e o que é o tratamento fiscal incerto, né? O tratamento para o qual existe uma incerteza sobre a anuência ou não anuência das autoridades fiscais vis-à-vis aquilo que a entidade, o preparador, decide adotar como o seu tratamento fiscal de definição. Existe aí na praça, né, alguns temas que já são bastante conhecidos, né? Então, acho que nesse processo de discussão sobre os impactos da norma, tem alguns assuntos que não são surpresa em relação à complexidade, né? Então, ágil, combinação de negócios, né, organização societária, transfer pricing, o próprio fato de haverem algumas leis fiscais imprecisas, né, que dão margem a alguns planejamentos fiscais mais conhecidos. Então, tudo isso já acaba criando aí um rol de oportunidades que, no fim das contas, já são meio que mapeados como temas que têm que ser avaliados ou vieram sendo avaliados pelas entidades nesse processo de preparação para a aplicação do IFRIC 23. E muito mais, né? A gente está aqui em 2019 discutindo assuntos que estão entrando nessa lista, né? Eu não vou estragar a surpresa da Evani, que logo mais vai falar sobre temas tributários, mas tem outros temas deste ano que também entram aqui nessa avaliação, né? Nessa matriz de análise. Bom, e aí é provável, né, que a autoridade tributária não aceite um tratamento fiscal incerto, né? Preciso fazer a avaliação tão simples quanto o que está sendo colocado aqui, sim ou não. É óbvio que essa é uma avaliação que vai requerer um julgamento dentro da esfera correta, né? Então, acho que uma regra de ouro aqui para as entidades que estão se preparando é se calçar de apoio de assessores jurídicos para entender exatamente em que nível que esse tema tem que ser discutido. Em última instância, superiores tribunais, enfim, STF, dependendo do assunto, já tem decisões, mas a verdade é que se a probabilidade aqui maior é que não for aceito o tratamento, é tão simples como não, é mais provável do que não, ponto final. Como disse, acho que uma mensagem mais importante aqui é que aquela discussão sobre possível, provável, remoto, né, ela perde relevância. Aqui a questão é se é provável ou não. E aí, como eu comentei no início, né, isso vai, obviamente, influenciar todas as peças, as linhas das demonstrações financeiras que, de alguma maneira, são impactadas pelo registro de imposto de renda e contribuição social. Aqui a gente tem um exemplo, né, para tentar ilustrar. Acho que o conceito não é tão complexo assim, mas como a gente está falando de um assunto que vai realmente impactar bastante a preparação, o processo de preparação, enfim, pelo menos das entidades, para garantirem que tem os controles necessários, né, ou tem o julgamento, acho que talvez essa seja a grande mensagem que a gente pode dar aqui, falar um pouco sobre um exemplo, né? Então, a entidade adota aqui como política de concessão de benefícios adicionais, o fringe benefits, né, os colaboradores. Então, no ano de 2019, a empresa deduziu da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social 500 mil a título dessas remunerações. E no mesmo período tinha apurado aí um lucro real de 800 mil. Né? Então, na avaliação, é uma incerteza tributária conforme IFRIC 23. Esse foi o julgamento que foi feito a partir da discussão com consultores jurídicos, entendimento de qual que era, enfim, entendimento de tribunais, etc. É provável, então, que a autoridade tributária não aceite? Sim, é provável, né? Estou aí na tal da regra. Método de mensuração aplicável é o valor mais provável, né? Então, o valor mais provável é o valor, considerando aquela discussão sobre o risco de detecção, né, que não existe, então eu estou assumindo esse risco. Então, o valor da incerteza é o valor desses 500 mil que eu estou deduzindo.
Então, na prática, né, antes da adoção do IFRIC 23, eu teria lá o meu IRCS corrente, tanto no passivo como no resultado, que são os 272 mil, que nada mais são do que os 34% do meu lucro real anterior, né? Agora, pós a adoção do IFRIC 23, aí eu tenho, além daquele já registrado, o impacto adicional gerado por conta do número do IFRIC 23. Então, obviamente, o cálculo vai ser o menos complexo, sem dúvida nenhuma. A parte mais relevante vai ser estabelecer um processo de avaliação, de levantamento desses temas, né? E também um julgamento, né? Um controle com memorandos de julgamento que atendam, de fato, às expectativas da norma. Legal. IFRS 15 e IFRS 9. Não estão sendo adotados esse ano. Mas a gente resolveu comentar aqui no nosso guia de fechamento, porque esse foi o primeiro ano pós-implementação, né? Então, falar um pouco com vocês sobre o que foi observado, para eventualmente contribuir em algum processo de refinamento do que se viu em outros preparadores, né? Então, acho que aqui todo mundo já está bastante familiar com os assuntos que foram objetos da norma, né? Então, o IFRS 9, que trouxe aí um novo modelo de classificação e mensuração dos ativos financeiros, aquela discussão sobre a definição dos modelos de negócio, teste de SPPI, trouxe o teste de impairment, perdas esperadas e perdas incorridas, e o Hedge Accounting com a flexibilização das regras para os testes de Hedge Accounting. Para documentação, enfim, até para conseguir atingir um Hedge Accounting. Muito bem, ao longo do ano, a gente também rodou uma pesquisa com companhias que estão aí no IBRX 50 e falando sobre divulgações, o que elas vivenciaram, né, ao longo do ano, né, para tentar capturar o que mais relevante a gente observou nessas empresas para poder compartilhar aqui com vocês, né? A gente fez tanto um corte em março como um corte em dezembro. Então, é exemplo do que a gente fez lá com o IFRS 16 esse ano, a gente fez com o 15 também, mas aí já com um exercício, né? Pô, então, em termos de ajustes, né, identificados, veja, principais ajustes, sem dúvida nenhuma, impairment, acho que essa era a principal expectativa, né, o que a gente acabou acompanhando fortemente. Remensuração e reclassificação de ativos e passivos financeiros em impairment, um número bem menor, né, aumentou um pouquinho em dezembro. Remensuração e reclassificação de ativos financeiros também, março menor, aumentou um pouco em dezembro, sem menção, né, tinha um pouco mais em março, e aí no final do ano realmente o pessoal acabou ajustando e concluindo os processos, e mais ou menos 1/3 dos preparadores sem impacto relevante, né? Então, no final das contas, o que a gente depreendeu dessa análise foi que o grande esforço, né, que foi empregado pelos preparadores foi nos modelos de impairment, tanto setor financeiro, mas também das entidades não financeiras, que aí aplicaram, obviamente, modelos mais simples para o cálculo de impairment, mas que no final do dia, pelo menos metade aí dos preparadores tiveram algum impacto. Então, eu não sei se todo mundo acabou revisitando os modelos de impairment, mas o mero emprego, né, do elemento prospectivo, né, que foi, no fim das contas, o grande paradigma da mudança aqui, né, perdas esperadas versus perdas incorridas, que era o modelo anterior, provocou uma reflexão geral das entidades, dos preparadores, no que diz respeito ao cálculo da PDD. E aqui por segmento, né? Acho que tem uma distribuição geral. Então, acho que o que a gente depreende daqui é que não tem um segmento específico, né? Diferentemente do que a gente viu
na apresentação ali de arrendamentos, né, quando a gente via um escalonamento, lógico, impacto geral, mas alguns setores com mais impactos do que outros, né, aqui o que me chama a atenção é uma distribuição razoavelmente homogênea entre diversas entidades, em diversos setores, perdão, ou seja, no final das contas, acho que todo mundo acabou fazendo uma reflexão dos controles e dos processos de mensuração do processo, dos cálculos de perdas com recebíveis em carteira. Então, acho que essa é uma mensagem que fica. Eu não sei como isso conversa com os números de vocês, mas acho que essa é uma contribuição para que se reflita o processo de refinamento natural que sofre, né, a implementação das normas. O Hedge Accounting, eu sei que Hedge Accounting não é a realidade de todos, né, mas a gente sabia que na norma, quando ela foi emitida na aplicação, o pedaço do Hedge Accounting ele teve uma especificidade, né, porque o IASB ainda está trabalhando para ter a completude do processo, do projeto de Hedge Accounting, né, com o Macro Hedge, as entidades tinham a prerrogativa de não adotar o Hedge Accounting segundo o IFRS 9, manter as diretrizes do IAS 39 e deixar para finalizar a adoção lá na frente, quando fosse finalizado o processo de adoção, a conclusão do processo, né? Então, aqui um corte do que a gente observou naquele grupo seleto ali de BRX 50. Quase metade das entidades não possuía Hedge Accounting, né? Então, o que me pareceu até razoável, né, dentro da expectativa, de fato, o Hedge Accounting, só as entidades que efetivamente adotam a política vão ter o impacto, né, e nem todos que têm derivativo, no final das contas, têm Hedge Accounting. E aí, dentre o resto, né, ficou quase que meio a meio, né? Olha que interessante. Manteve a S39 25% ali em dezembro, né? Possui Hedge Accounting e não divulga aspectos de adoção 16%, e o IFRS 9 prospectivamente 14%, e a ausência do método de transição 2%. Então, quem manteve, né, quer dizer, no restante, no outro universo, né, nos pouquinho mais de 50% que resolveram, que tem Hedge Accounting, perdão, metade disso, um pouquinho menos, manteve o IAS 39, principalmente, acho que os maiores, os preparadores com maior volume para realmente aguardar o projeto do Macro Hedge. E aqui, um exemplo aqui das transições da classificação dos ativos financeiros, né, no que diz respeito à divulgação também. Então, o que a gente tinha no IAS 39, né, a divulgação original, então aqui um exemplo, né, do que era disponível para venda. Transformamos, né, a norma transformou a nomenclatura e o processo de classificação dos ativos financeiros. Agora é o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ou, no outro caso, ali, mantido até o vencimento, o custo amortizado. Então, o valor contábil, o que era e o que é. Então, se as entidades estão apresentando as divulgações, né, aí um meio a meio. No final das contas, mesmo num grupo seleto como IBRX 50, né, que a gente esperaria um dos melhores níveis, né, de divulgação, a gente teve aí uma mescla na dispersão entre divulgações requeridas da norma. E no IFRS 15, né, de contratos com clientes, o que a gente observou? Aqui eu já tinha prometido no ano passado que eu não ia mais falar sobre os 5 passos, então não vou falar, mas projeto, né, quer dizer, o tema lá eram os 5 passos do IFRS 15, e o que a gente viu nas divulgações, quais foram os grandes assuntos discutidos, né? Obrigações de desempenho, a identificação das obrigações de desempenho, a divulgação sobre quais obrigações de desempenho foram os temas que mais foram alguns dos temas que mais deram debates, né, sobretudo em algumas indústrias, como indústrias
de engenharia, enfim, que tem, de fato, contratos mais complexos, tecnologia. Então, isso a gente observou bastante nas demonstrações financeiras, uma escala grande de divulgação sobre, de maneira qualitativa sobre essas obrigações. As contraprestações variáveis, né? Eu acho que surgiu uma série de temas em relação a contratos no que diz respeito a bonificações, a multas, a outras condições comerciais, inclusive no próprio processo ao longo do ano, de reflexão mesmo, que não havia acontecido ainda em 2018, sobre termos contratuais para serem refletidos aqui nas contraprestações variáveis e um pouco de dificuldade na mensuração, nos critérios de mensuração de como atingir um ponto ótimo de cálculo dessas contraprestações variáveis. Então, foram discussões que a gente acabou se envolvendo bastante. Os componentes financeiros, né? A gente, inclusive, abordou o tema de taxa de desconto, né? Taxa de juros, em outros treinamentos esse ano, para falar um pouco sobre como isso deveria ser empregado em contas a receber, em temas como esse, porque, por vezes, a gente se deparou com qual é o critério ótimo de se, ou quais taxas eu deveria utilizar para descontar ao valor presente efeitos do componente financeiro de recebíveis com clientes. Ativos e passivos de contrato. Aqui, em determinadas indústrias, uma série de discussões temáticas, sobretudo ativos contratuais, interações com outras normas, né? E custos para obter o contrato, né? Também foi um assunto que populou muito a nossa agenda, sobretudo em relação ao que se classifica ou não se classifica como custo e aonde registrar esse custo na realização para o resultado. Mais um tema que entrou na nossa agenda esse ano, IAS 29 de economias hiperinflacionárias. Não estamos, ironicamente, né, porque a gente não tem, obviamente, o nível de inflação, mas porque a gente teve aí a entrada da Argentina, né, a classificação da Argentina como uma economia hiperinflacionária e, devido à relevância, né, a quantidade de empresas, de clientes nossos com investimentos em entidades na Argentina, passou a ser um tema que veio para o debate aqui também. Então, a gente teve que tirar ali da gaveta uma norma que não é nova, né, mas que, na prática, a gente não tinha se preocupado até então com ela, porque o Brasil, pelas regras dessa norma, ele até foi hiperinflacionário, mas ele foi hiperinflacionário em um período muito longínquo, né? Ele deixou de ser hiperinflacionário lá em 97, quando o Plano Real completou 3 anos. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, no fim das contas, quando a gente começou a aplicar o IFRS no Brasil, essa discussão de hiperinflação não era uma discussão importante. Então, por isso que a gente nunca deu muita bola para essa norma aqui. Bom, a inflação, né, obviamente, ela surge por advento aí de fatores sociais, políticos, e afeta significativamente a economia de um país, né? E na contabilidade, como isso impacta, né? Como a gente tem que se preocupar com isso, né? E isso provoca distorção, né, nas demonstrações financeiras à medida que perde-se comparabilidade nos números, né? A gente tem um vídeo que a gente projeta em alguns treinamentos que ele mostra um vendedor de carros, né, de, sei lá, 30, 40 anos atrás, fazendo lá vendas de veículos. Então, você vê lá um determinado veículo sendo vendido a 1 bilhão de cruzeiros, né? Então, veja só, né? Há 40 anos atrás, alguém pagava 1 bilhão de uma unidade monetária aqui no Brasil por um carro. Então, é o típico exemplo da distorção. Então, para que a gente possa manter a comparabilidade ao longo do tempo, né, a gente precisa corrigir esses impactos, né? E as características do ambiente econômico, né? Bom, as características do ambiente hiperinflacionário, acho que a gente, de maneira geral, tem uma visão sobre elas. Agora, sob o ponto de vista técnico,
né, da contabilidade, o que é e o que levou a Argentina a se transformar, ser classificado como um país hiperinflacionário. É o acúmulo de inflação por um período continuado de 3 anos num índice igual ou superior a 100%. Então, foi isso que aconteceu com a Argentina, se não me engano, em julho de 18. A gente vai passar daqui a pouco, mas aí, tecnicamente, um país, sob o aspecto da norma contábil, né, passa a ser classificado a partir daí, né? E quando isso acontece, né, esse comando do IAS 29 requer que aplique-se alguns critérios pontuais para que haja a correção desses impactos, né? Então, os procedimentos de ajuste dos efeitos da mudança, contas patrimoniais, contas de resultado, né? Para que a gente possa, na data de fechamento, ter demonstrações financeiras comparativas e comparáveis. Bom, as normas relevantes que a gente utiliza, né, o IAS 29 e uma interpretação que é o IFRIC 7, né, que é a aplicação do IAS 29, ele dá algumas orientações adicionais. Então, só para vocês terem uma ideia como é uma questão extremamente concentrada, né? Hoje, enquanto a gente fala que os países que são considerados hiperinflacionários, além da Argentina, então, olha lá, Angola, Sudão do Sul, Sudão e Venezuela. Então, não é um grupo de países onde normalmente entidades brasileiras têm grandes investimentos. Talvez Venezuela, alguma, não sei, né? Mas a Argentina realmente que fez a gente ligar aqui o radar. E a gente tem aí um chamado watch list, né, que são alguns países que estão em revisão, né? O Banco Mundial anualmente vai atualizando essas expectativas do que é a inflação acumulada dos países, e eles podem ou não vir a entrar na lista, mas também Congo, Irã, Líbia e Suriname, ou seja, além da Argentina, acho pouco provável que a gente tenha outro grande impacto aqui para as nossas normas, né? Então, a Argentina passou a ser hiperinflacionária em 1º de julho, né? Mas esse ano, então por que a gente está falando desse ano, né? Porque, apesar disso ter acontecido em 1º de julho, ainda houve um segundo, uma questão prática de discussão, que foi identificar qual é o índice geral de preços, né? Porque quando a economia é hiperinflacionária, o que as entidades precisam fazer? Elas precisam corrigir esse efeito monetário nas demonstrações financeiras. Como? A partir da aplicação de um índice geral de preços, né? Então, na Argentina, houve uma grande discussão porque havia dificuldade em se estabelecer qual era esse índice geral de preços, né? Então, teve aí uma grande perda de tempo nesse processo. Então, esse ano de 2019, no final das contas, vai ser o primeiro ano completo em que isso vai ser aplicado, já com as taxas encontradas, né? Alguns temas de relevância, né? Porque eu tenho visto comentários na prática de que muitos brasileiros estão sendo contactados aqui, né, por seus pares argentinos pela experiência que tiveram no passado com inflação e com contabilidade de inflação, né? Pelo menos esse tem sido o feedback que eu tenho tido. Itens monetários, né? Ativos e passivos a serem recebidos ou pagos em um número fixo determinável de moeda, e itens não monetários, ausência do direito de receber ou obrigação de entregar um número fixo ou determinável de unidade de moeda. Então é importante saber as duas definições, porque cada um deles vai ter um tratamento distinto no processo de adoção do IAS 29, né? O foco, sobretudo, é nos itens não monetários. Os itens monetários correntes do ano parte-se do pressuposto que eles já estão atualizados e já representam os valores atualizados monetariamente pelas suas próprias características, né? Vamos dar uma olhada. Então, no balanço patrimonial, veja só, atualizar todos os valores, inclusive as cifras correspondentes, aí sim, né? Aí de todos, monetários, não monetários, pela aplicação do índice geral de preços até a data
final do período de reporte. Não ajustar os itens monetários do ano corrente, né? Itens monetários do ano anterior, a gente vai passar alguns passos adiante, eu vou falar do passo 9 ali, e ajustar os itens não monetários desde a data da aquisição. Então, isso requer, né, a aplicação da norma, ela requer que exista um controle dos itens que sejam não monetários, por exemplo, o próprio capital social da entidade, o ativo mobilizado, enfim, em itens de investimento, desde o momento inicial do registro até cada database de mensuração. Não ajustar itens mantidos por custo corrente. E na demonstração de resultado, todos os itens devem ser expressos em termos de unidade de mensuração corrente ao final do período de reporte. Então, em princípio, no resultado, eu deveria ter condições de fazer o ajuste ou refletir a movimentação desde a data da transação até o final do ano. Em circunstâncias onde não for relevante o efeito, posso usar médias, por exemplo, desses índices. Então, aqui são as etapas da aplicação de uma maneira bem geral, né, que deveria seguir uma entidade, né? Selecionar o índice geral de preço, né, que eu comentei que deu uma tremenda discussão lá na Argentina, né? Identificação de quais são os itens monetários e não monetários, né? Às vezes perguntam, poxa, estoque é monetário ou não é monetário, né? Então, o estoque é um tema que sempre dá discussão. O estoque não tem que ser feita a atualização. Atualização dos itens não monetários, do patrimônio líquido, o efeito do resultado que eu comentei, né, dentro dos itens do ano, ou pela data da transação, ou usando médias, né, do ano ou do mês, enfim. Recálculo dos impostos, né, no final das contas eu acabo mexendo em bases contábeis de ativos, então eventualmente vou gerar efeitos tributários, cálculo do ganho e perda monetária, e aí sim, né, vou acabar com o processo de preparação de demonstrações financeiras, com elaboração de fluxo de caixa, os valores comparativos e divulgações e etc. Então, é um processo que envolve, dentre outras coisas, adaptação sistêmica, enfim, algo que a gente viveu bastante aqui no Brasil. Bom, indo então, pessoal, já para o final aqui da minha apresentação, o último tópico que a gente reservou aqui para falar sobre accounting, né? Sobre revisões de normas e interpretações, né? A gente falou de algumas normas aqui, interpretação, e tem ainda aquelas modificações, né? Os ciclos de modificação do IFRS, CPC, que às vezes trazem algumas pequenas modificações na norma, que não são modificações tão abrangentes como uma nova norma, um novo pronunciamento, mas que também pode ser tão relevante quanto dependendo da minha transação específica, né? Então, meramente chamar aqui a atenção, porque pode ser algo que a gente está passando despercebido aqui, né? Coloquei essas duas lado a lado aqui, o IFRS 3, CPC 15 e o IFRS 11, CPC 19, para ilustrar a diferença entre as duas, né? Porque as duas elas tratam de um tema correlato, o aumento de participação numa joint operation, né? Mas o que acontece? Do que elas falam, né? Em primeiro lugar, a do IFRS 11, basicamente, ela diz o seguinte: ao aumentar a minha participação, né, numa joint operation e transformá-la no investimento, ao aumentar a participação no investimento e transformá-la numa joint operation, eu não faço a chamada remensuração da minha participação anterior, que é algo que, se vocês se recordam, a gente faz um processo de combinação de negócios, né? Não sei se alguém aqui já trabalhou com combinação de negócios, mas se eu tenho um investimento numa coligada e aumento o investimento de maneira que eu assuma o controle, um dos passos da contabilização é a reprecificação ao valor justo da participação anteriormente mantida, né? Então,
Primeiro ponto é que quando eu estou, isso havia uma dúvida, né? O que fazer no caso de uma joint venture? Ele sempre tem, em alguns pontos da norma, essa preocupação com a incongruência que existe entre o IFRS 11 e o IFRS 3, o que é substantivo, o que é uma movimentação substantiva em relação ao investimento ou não. O controle, adquirir controle sem dúvida agora o controle compartilhado, né? O controle compartilhado, não. Agora, isso esclareceu-se para o Joint Operation, que eu acho que não havia esse esclarecimento. Então, se eu tenho participação no investimento e ele passa a ser um Joint Operation, não faço remensuração da participação que eu já detinha. Agora, se eu, ao obter controle conjunto de uma Joint Operation, aqui é o contrário, né? Então eu falei do IFRS 11. Se eu obter controle de um negócio que era uma joint operation, aí dei um próximo passo, aí eu faço a remensuração, né? Então, se eu tenho investimento, aumento participação, ele vira uma joint operation, eu não faço. Agora, se eu tenho uma joint operation, eu dou um próximo passo, vira uma combinação de negócios, vira uma subsidiária, aí, obviamente, como é o IFRS 3, aí eu faço. E a S12, né, também não é uma mudança na norma, é um esclarecimento que fala sobre o efeito tributário de dividendos pagos, né, e a sua devida classificação no resultado. Ele tem que ser congruente com o fato gerador do benefício, né? Então, isso, se tiver algum efeito, né, algum dividendo que transite ao resultado, então o benefício igualmente vai ter que acompanhar o efeito do dividendo e assim por diante. Patrimônio, né? Então, acho que essa é a principal esclarecimento e não mudança. E no IS 23 também não é mudança, é clarificação. Como eu falei, são alguns ajustes finos aqui. A gente tem aquela discussão da capitalização de juros dos empréstimos específicos, que eu capitalizo os juros diretamente para o meu ativo em informação específico, e eu tenho aqueles outros empréstimos que são genéricos, e esses daí eu não capitalizo para os ativos específicos, eu capitalizo para outros ativos em informação, né? A clarificação aqui é que naquelas circunstâncias onde eu tinha um empréstimo específico para um ativo e acaba a construção do ativo, aquele empréstimo se torna um empréstimo genérico. Aí, se eu tiver um outro ativo em formação, eu posso fazer as capitalizações para aquele outro ativo, né? Ele pode beneficiar um outro ativo. IFRS 9, CPC 48, permite à entidade que mensure certos ativos com cláusula de pré-pagamento, né? Isso foi relevante para algumas indústrias específicas, né? Ao custo amortizado, caso garanta uma compensação razoável em caso de rescisão antecipada. Tinha, em algumas indústrias, essa cláusula era bem comum, né? Então, houve aí a discussão sobre se isso influenciaria ou não o modelo de avaliação, né? Modelo de negócio, teste de SPPI. Então, pontualmente, para esse tipo de ativo, entendeu-se que era um ativo que não quebraria aquelas avaliações de SPPI e etc. E aqui sim, indo para o final, acho que uma alteração que é pipeline, mas como o Brasil, eu entendo que se antecipou a esse movimento em consonância com o OCPC 07, eu acho que vale a pena sempre mencionar, que é a questão do Disclosure Initiative, né? Tem aí a discussão sobre materialidade que está no pipeline do IASB, mas conceito geral por trás disso, né? Para que a gente possa se dedicar ao processo de preparação de demonstrações financeiras, é o foco naquilo que efetivamente vai ser importante para o leitor, né? Então, por trás desse conceito de materialidade está o seguinte pensamento, né? Você não divulgar algo relevante é grave, né? Tira
foco do leitor sobre algo importante. Mas você também divulgar algo que não é relevante é igualmente nocivo, né, para o entendimento do leitor do conjunto das demonstrações financeiras, porque pode ser misleading, né? Ele pode, assim, poxa, eu tenho essa informação, a que ponto que ela é importante ou não. Então, estabelecer no nível da entidade o conceito de materialidade para que de forma de maneira uniforme, né, as informações sejam colocadas para o leitor.